Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um devocional, glória a Deus. Se você está chegando a primeira vez, não deixa de se inscrever aí para participar dessa jornada com a gente todos os dias. Esse tempo abençoado na presença de Deus, onde podemos orar, ler um pouco da palavra, falar sobre o tema da palavra e sermos abençoados. A gente recebe a semeadura da palavra de Deus, a gente é abençoado e a gente também deve abençoar, transmitindo, compartilhando o conteúdo. Amém, gente? Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família e saiba que quando uma mensagem de Deus chega até você, não é acaso nem coincidência. Deus não é Deus de coincidência. Deus não é Deus de dúvida, mas de certezas. Então, quando chega para você, é porque você precisava receber através de alguém. Amém? Recebe aí essa palavra na sua vida e crê que Deus tudo pode. Não há limite para o poder de Deus. Amém? Então, minha gente, hoje aqui, para começar, tem uma palavra que é até bem conhecida, esse texto está lá em Efésios, no capítulo 3, é o verso 20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! Uma bênção essa palavra, né? Gente, o autor aqui dá o título da nossa mensagem hoje de Não Sonhe Sozinho. Olha aí que bênção, né? Os nossos sonhos, realmente nós não devemos sonhar sozinhos. Nós devemos ter os nossos sonhos alinhados com o coração de Deus, com os desejos de Deus para a nossa vida, né? Que é a boa vontade de Deus, né? Perfeita, agradável, é o melhor para a nossa vida. Quando a gente está debaixo do plano de Deus, debaixo de uma palavra profética, e a gente pode seguir na direção correta, que é a direção que Deus nos ordena, que é a direção que Deus nos mostra, a direção de alcançarmos a promessa, né? Então não há dúvida de que é caminho de vitórias, não é isso? Então, gente, aqui ele fala um pouco a respeito disso, de a gente sonhar, porque fica, né, pelo meio do caminho, os nossos sonhos. Se a gente for pensar lá atrás, trazer lá da adolescência os nossos sonhos que a gente tinha naquela época, certamente alguns a gente realizou, outros não, porque ficam ao longo da vida. Às vezes a gente muda o sonho, deixa de sonhar aquilo que não faz mais sentido, passa a sonhar outras coisas, na maioria das vezes maiores, né? Então, a gente vai ao longo do tempo realizando alguns sonhos e outros vão passando. Mas tem uns que é Deus que planta no nosso coração. E esses a gente não deve deixar passar. A gente deve entender quando é um talento que Deus nos dá, um dom que Ele libera para nós, um dom espiritual para a gente usar na obra, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Quando é algo que vem do Senhor para a nossa vida. Quando é algo que não vai só nos abençoar, é porque vai abençoar outras pessoas através da nossa vida. Então, isso é um sonho de Deus, um plano de Deus, e que Ele planta no nosso coração. E quando Ele faz isso, Ele dá as estratégias, Ele dá os recursos, Ele provê tudo que a gente vai precisar para iniciar. Ele vai prover tudo? Provavelmente não. A cada etapa que a gente for subindo, cada nível, Ele vai liberando outros recursos, outras provisões, outras estratégias. Então a gente não pode pensar assim, não vou fazer isso porque eu não tenho o dinheiro todo para isso. Não, a gente tem que começar com o que Deus colocou na nossa mão. E aí, conforme a gente for avançando naquele projeto, naquele plano de Deus, Deus vai liberando. Deus vai liberando, vai liberando. À medida que a gente também vai obedecendo, né?
cumprindo as etapas certinhas e Deus vai liberando até que se conclua a obra perfeita, porque Deus não deixa nada pela metade. Mas a gente também tem que estar em obediência, alinhado com o propósito de Deus, sem falhar, né? Então, aí, quando a gente chega num determinado ponto em que é um limite entre um nível e outro, né? E a gente se vê sem nada na mão, é o momento de a gente crer sem ver. E aí a nossa fé certamente será aprovada, né? É o crer sem estar vendo nada. É o colocar o pé e esperar Deus vir e colocar o chão, né? É provar a Deus a nossa confiança nele. Porque se ele nos chamou para um plano e ele está pela metade desse plano, claro que Deus vai prover. Ele não vai deixar isso assim. Então, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que crer mesmo, sem estar vendo. Ou ainda crer vendo um cenário negativo, um cenário que diz o contrário do que Deus está dizendo. Olha que não é fácil, não, porque as circunstâncias elas vão roubando ali a nossa fé, elas vão tirando a nossa esperança, né, de que a gente vai realmente conseguir, porque a gente olha e vê tudo ao contrário do que Deus está falando. A gente não vê como realizar, a gente não vê uma saída. A gente questiona Deus, né? Deus é isso mesmo? Tá tão estranho, né? Mas é assim, é assim. Então a gente vai ter momentos que a gente vai ter que crer para depois ver. Senão, como Deus vai ter a nossa fidelidade? Como Deus vai entender nossa posição de humildade? Dependendo somente dele, dependendo de mais nada nem de ninguém. É assim que a gente se coloca diante de Deus. É assim que ele precisa de nós, disponíveis, adoradores, mesmo diante de circunstâncias contrárias, às vezes terríveis, lutas difíceis de enfrentar. Mas a gente está ali fiel com Deus, sem achar que Deus abandonou. Por mais difícil que seja, Ele vai estar conosco. Ele não prometeu nos livrar das aflições, não. Ele nos livra nelas, né? A gente vivendo elas, e Ele vai nos protegendo, nos guiando, iluminando mesmo nossos passos, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Assim está escrito. Então, gente, essa questão de a gente sonhar, a gente tem sim. Se a gente sonhar, se a gente não sonhar, como que Deus vai nos abençoar? Se a gente não quer nada, a gente não tem sede e fome de nada, como Deus vai chegar e nos abençoar com algo? Nós precisamos sonhar. Os sonhos nos movem, faz a gente correr atrás. E não é legal a gente dizer, eu só quero isso da minha vida. A gente tem que querer a vida abundante que Deus nos prometeu, porque é o que Ele quer nos dar. É isso que a gente tem que querer. Isso não quer dizer que você quer uma vida de luxo, abundância e transbordando de coisas exageradas e que muitas vezes não fazem sentido algum. Não é isso. Às vezes você pode dizer, eu já tenho isso, Deus, é suficiente, tá bom, eu não quero ser uma pessoa... Perdão, dei uma queda aqui. Mas então, né, não quer dizer que você quer ser uma pessoa milionária, né? E você, tá bom, isso aqui para mim basta. Tá bom para você, para ser abençoado você, a sua vida. Mas e os outros que serão abençoados pela sua vida? Então não diga que é suficiente, se é suficiente só para você. Deus te chamou para ser abençoador. É através da sua vida que ele vai abençoar outras.
Então a gente precisa sim ter além do que é necessário para nós. Deus chama todos nós, estamos todos aqui para sermos frutíferos. Precisamos produzir frutos. Não é a gente estar aqui só por nós. Não. Entende como é muito mais profundo? Então, a gente precisa sonhar os sonhos de Deus. Não limite o que Deus quer proporcionar na sua vida, porque através da sua, outras serão abençoadas. Amém, gente? Eu deixo aí essa mensagem com vocês. E não esqueçam de deixar a curtida aí, não esqueçam de deixar o seu amém nos comentários e também de compartilhar esse vídeo para a gente estar evangelizando, né? Não esquece a missão aí que Deus nos deu, o ID, Jesus disse, né? Para a gente levar o evangelho a todas as nações. E grandes são os cumprimentos de profecias que a gente está assistindo, né? Tanta coisa acontecendo aí no mundo. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Amém, gente? Vamos orar então? Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, estamos mais uma vez na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos desperta para sonharmos além das nossas necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo, muitas vezes pensando somente em nós. Pai, que o nosso propósito aqui seja cumprido de acordo com os teus planos, Senhor, para as nossas vidas. Nós nos colocamos disponíveis, Senhor, aos teus projetos, aos teus planos, às promessas que tu tem para cada um de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, não tem deixado faltar nada. Até aqui, Senhor, nos ajudou. Obrigada, Pai, por cada bênção, por cada livramento. E continua, Senhor, abençoando, iluminando a nossa vida, derramando da tua graça, da tua misericórdia e nos dando livramento de todo mal, que nada possa prevalecer ou prosperar contra nós, Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso, minha gente. Não esquece, ora por Israel, pela paz em Jerusalém. Jesus está voltando, né? Com certeza seremos a geração aí que estamos preparando esse momento e, quem sabe, até vivenciando. Se Deus quiser, né? Todos ansiamos por isso. Então é isso, minha gente. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.